pessoas, cá estamos hoje para começar o nosso podcast. Eu sou o Rafa, este é o E a Pergunta, o nosso episódio piloto. Isto se calhar vai ser um bocadinho esquisito para a primeira vez, mas bora lá tentar. Para começar eu vou pedir que se apresentem o resto da equipa. Nós somos 3 amigos, temos todos mais ou menos as mesmas idades. Começando por mim, eu sou o Rafa, tenho 25 anos, estou no Algarve neste momento, gosto de música, sou músico, também gosto muito de banda desenhada, faço mais umas coisas e tenho uns interesses na vida como todos nós, de aprender, descobrir. Vou passar a palavra se calhar à Catiurna, queres apresentar-te? Ora, eu sou a Catiurna e basicamente, como alguns de vocês já devem saber, faço ilustrações e banda desenhada e não sei o que é que eu possa dizer mais. É basicamente essa a pessoa que eu sou e vou explorando um bocado mais isso com estas temáticas deste podcast. Siga, Liliana. Hello, sou Liliana, fui convidada por eles os dois para participar nisto, espero que corra bem e muito sinceramente eu não sei bem do que é que gosto, pensava que era de arte e agora estou a virar mais para as tecnologias e tal como eles estou na casa dos 20 e poucos anos e pronto, penso que seja tudo. 20 e poucos. Portanto, somos nós os três que vamos estar aqui a apresentar os episódios que vamos ter. As temáticas vão ser um pouco de tudo. A ideia vai ser apresentarmos cada episódio, vai ser uma pessoa de nós os três, uma pessoa diferente a apresentar. Escolhe a temática pode ir desde, sei lá, coisas mais pessoais para coisas de problemas da sociedade, tudo um pouco. Podemos apresentar aqui qualquer coisa que vocês estejam menos à espera, é essa mesma a ideia do E a Pergunta. Nós vamos estar a apresentar episódios de 15 em 15 dias, é essa a ideia. Se não der alguma vez, vocês vão estar sempre informados. Sigam também as nossas páginas Facebook e Instagram, vamos estar sempre a atualizar tudo por lá. E espero que gostem deste bocadinho aqui connosco. Pergunta. Vou passar então a apresentar o tema de hoje. O tema foi escolhido por mim, foi por isso que eu comecei aqui a falar. E o tema é a masturbação. A masturbação principalmente voltada para a masturbação no casal. Eu quis voltar um bocadinho o tema para aqui e para dar início, provavelmente quem ouvir este podcast vai saber já o que é masturbação, ou pelo menos ter uma ideia bastante concisa do que é. Eu tenho aqui uma nota de qualquer das formas, só para sintetizar. A masturbação é a estimulação dos órgãos genitais ou de outras regiões erógenas do corpo humano. Pode ser feita manualmente ou com objetos, pode ser individual ou pode ser praticada por 2 ou mais pessoas e é no fundo uma forma de autoconhecimento do corpo. Portanto, ajuda-nos a conhecermos um bocadinho daquilo que nós somos sexualmente. Eu coloquei aqui algumas questões. Queria que debatêssemos um bocadinho sobre elas e que a malta também pensasse um bocadinho mais sobre estas questões que às vezes se calhar não são tão abordadas. E portanto, a questão que eu começo por colocar aqui às minhas colegas era o que é exatamente a masturbação, portanto um bocadinho daquilo que eu disse, mas o que é exatamente ou o que é pessoalmente para vocês a masturbação, e depois eu queria que analisássemos aqui juntamente com esta questão algumas expressões que utilizamos ou que não utilizamos em relação à masturbação e quais é que são as diferenças de género, ou seja, a masturbação está associada ao homem de uma maneira e à mulher de outra, quais é que são as diferenças e quais é que são as semelhanças. Não sei quem é que quer começar a falar, se calhar, não sei se devia escolher alguém para passar a palavra, vocês querem lançar-se? Qual é que era a pergunta? A pergunta é o que é masturbação para vocês, exatamente, pessoalmente, o que é que... A pergunta, aliás, é o tema para discutirmos, não é? O que é exatamente a masturbação para vocês e depois, tendo aqui em questão as expressões que são utilizadas para descrever a masturbação assim de uma maneira... Calma, sim, já vamos para essa. Se calhar eu respondia logo a essa primeira questão. Para mim, masturbação, sinceramente, é uma coisa inexistente, quase. Não é que eu acho que isso seja tabu ou por qualquer outra razão, mas é porque simplesmente não sinto a necessidade de o fazer, porque
Pode ter como justificação eu ser ou identificar-me como assexual, porque eu sinceramente o meu corpo não sente essa necessidade, e eu já vi muitas pessoas assexuais a tentar explicar a outras pessoas com coisas mais básicas, do tipo, olha, essa sensação que tu sentes, que tu precisas de tocar, ou que precisas te envolver com alguém, mas neste caso tocar, é quase como queres muito comer o croissant. Ok, aí já me consigo identificar, porque eu às vezes quero muito comer qualquer coisa e se calhar é mais ou menos isso. Touro. Não. Neste caso, mais gelado do que. Sim, exatamente. Há uns minutos atrás eu lembrei-me que tinha gelado no congelador e fiquei muito contente. E eu acho que deve ser isso a masturbação. É uma coisa que as pessoas sabem que podem fazer e ficam muito contentes a fazê-lo. Mas, sei lá, Liliana, o que é que tu achas? Mas peraí, eu quero te fazer uma pergunta. Mas estás a falar que as pessoas vão ficar muito contentes, elas nelas próprias, ou a fazer aos outros? Ou em ambos os casos? Em ambos os casos, talvez, não? É assim, eu gosto de dar comida às outras pessoas, mas isso também acho que não me traz um gozo assim tão grande como a masturbação traz. Eu não tenho a certeza, mas acho que eu não me explodo de prazer só por estar a cozinhar para as outras pessoas e por estar a comer gelado. E seria um bocado esquisito estar ao lado de uma pessoa e estar tipo gelado. Não. E se calhar já seria um bocadinho uma outra questão, porque depois também temos aquela questão que entra, por exemplo, das pessoas que gostam mais de ser dominantes, outras que gostam mais de ser dominadas, e portanto isso vai depender um bocadinho da própria pessoa. Acho que é um bocadinho pessoal, não é? Se gosta de masturbar ou se gosta de ser masturbado, acaba por ser se calhar um bocadinho pessoal também. Mas Liliana, para ti o que é? Sim. Calma. Antes disso, eu acho que a questão do Rafa tocou em relação à dominação é engraçado, porque isso só aplica à masturbação. Podes estar com certo prazer a mais fazeres ao outro, porque estás no controle da situação. Estás a controlar aquela pessoa de alguma forma. E isso pode dar um prazer extra. Para mim, o que é para mim? Sei lá. Desculpa interromper-te. Eu não queria passar mal. Era só o seguinte, a Catarina também entrou por aqui. O objetivo da pergunta não tinha que ser pessoal, mas se vocês quiserem entrar e falar da vossa experiência pessoal ou assim, tudo bem, a Catarina quer estar à vontade com isso e sem problema. Mas não te sintas na obrigação também de ter que responder alguma coisa pessoal, porque não é obrigatório, não é esse o objetivo da pergunta necessariamente, está bem? Pessoal, muito pessoal, também acho que eu iria dar, mas acho que isso depende muito. Sendo mulher, tu, Rafa, sendo mulher, estás a ver? Sim. Sendo mulher. Sim. Eu acho que isso vai depender também muito da altura do mês. Eu pelo menos sinto isso. Não sei se é geral. Há todas as poucas coisas que fui encontrando ao longo da minha vida e na última semana também, quando a gente pensou que isto iria ser o tema. Nunca vi essa questão mencionada em lado nenhum. Não sei se há algum estudo em relação a isso, mas eu acredito que esteja relacionado com a altura do mês, assim como qualquer outro aspecto em relação à sexualidade feminina. Porque há aqueles dias que, não sei, é ciclo. Há sempre alturas do mês que é mais ou menos certas situações e a masturbação acho que é mais uma dessas. Portanto, o que é para mim? Depende. Hoje vou-te dar uma resposta, daqui a uma semana vou-te dar outra. E tu estavas a falar também da questão das expressões. Qual é a expressão que vocês usam para tocar no assunto? Eu não uso assim nenhuma expressão em particular. Esta questão das expressões eu quis acrescentar aqui porque foi um tema que por acaso achei piada, fiz assim a minha pesquisa e por acaso achei muita graça, porque até tinha comentado isso com a Catarina aqui uns dias, que de facto, pensando nisto a nível do português, a nível nacional, nós temos muitas expressões que referenciam a masturbação masculina, mas eu não consigo lembrar de nenhuma que referencia a masturbação feminina. Inclusive eu fiz uma pesquisa mesmo sobre isso e vi que é uma coisa que até tem sido um bocadinho falada e debatida, e já vi, por exemplo, um livro, agora não me recordo da pessoa que o fez, uma mulher que fez um livro mesmo sobre isso, em que fez uma proposta de 69, se não me engano, ilustrações. Era Catarina qualquer coisa. Talvez, também pesquisaste isso? Tu mandaste-me um artigo.
Sim, exatamente. A gente mete depois Pronto. na descrição. A questão, sim, depois podemos deixar aí na descrição. A questão era mesmo essa, era uma proposta de 69, neste caso o número também com um certo simbolismo, de 69 tipos de expressões inventadas, completamente do zero, e com, pronto, depois eram ilustradas todas. Estas expressões para quê? Para dar também esta representação da masturbação feminina, que são expressões que nós, de facto, não temos no português. No inglês, por exemplo, existem algumas, noutras línguas não sei, porque não tenho tanto conhecimento de outras línguas além do inglês, mas no português para o homem temos bastante. Temos a questão do bater uma, ou esgalhar uma, ou Eu queria comentar etc. Sim, mas tu vês isso a partir dos filmes, séries e não sei o quê. É muito natural haver uma referência à masturbação masculina. Até, às vezes numa telenovela. Mas tu não vês isso nenhuma referência a nível feminino. É como se nunca existisse. Fosse uma coisa quase como um unicórnio. E mesmo assim falam mais de unicórnios. A Catarina ia falar. Isso. Não, era só para comentar essa expressão bater uma, que eu também já tinha comentado com o Rafa antes, e eu acho que é uma expressão muito cómica, porque eu também gostava de ter a tua opinião, Liliana, em relação a isto, porque eu acho tão parvo chamarem bater uma, porque parece que os próprios homens não conseguiram ser vulneráveis o suficiente para simplesmente dizer, olha, vou-me ali tocar, como a maior parte das mulheres, quando se vai masturbar, se calhar diz, olha, vou ali tocar-me. Não, teve de ser uma coisa mesmo a macho, tipo, vou ali bater uma, epa, é tipo com testosterona a mil, e é que é bastante engraçado, tipo, como assim tu vais bater uma? E tal, vou ali agredir o meu pênis. Como assim? Porque é que tu queres mandar essa imagem tão agressiva de uma coisa que é íntima? Que é depois, tipo, estás vulnerável a fazê-lo, tipo, tem calma, não precisas de agredir o teu pênis. Tem calma. É verdade, que parece uma coisa um bocado bruta e rude, mas também há uma diferença entre a forma como a mulher se masturba ou a forma como o homem se masturba, que não deixa de ser, que a forma do homem se masturbar, por exemplo, acaba por ser muitas vezes mais, não posso dizer violenta, né? mas é completamente diferente. Normalmente a forma de um homem ou de uma mulher se masturbarem, sendo diferentes também, a mulher se calhar fala-o de uma forma mais sensível, de uma forma mais calma, enquanto que o homem tem de gerar o prazer de uma outra forma. Dependendo, visto que isto também não é uma regra, e como eu estava a dizer também, existem as regiões erógenas também, não só os órgãos genitais. Quando refiro às regiões erógenas, pode ser, por exemplo, o ânus ou os seios. Por exemplo, outras pessoas certamente terão outro tipo de fetiche, portanto, também terão outras formas de masturbação. E por isso também há uma diferença da forma como um faz e a forma como o outro faz. A questão de tocar, de facto, um homem não está exatamente só a tocar, não é? Estás tocar a parece. o pênis. Não, também não está a esmurrar. Vou ali ao quarto esmurrar o pênis. O que é que dirias que aquilo. O que é que foi isto? Foi eu. Não, continua. Credo. Continua. Parecia que estava a esmurrar alguém mesmo desse lado, não é? Epá, sim, estás a esmurrar o teu pênis, Liliana. Sim, o meu grande e vigoroso. Pronto, e era um bocado por aqui também que eu queria entrar quando deixei a questão das diferenças de género, era também um bocadinho por isto, qual é que é a diferença entre a masturbação feminina e a masculina, e depois também nesta questão das expressões, porque de facto parece que há, apesar da masturbação em geral, acho que podemos concordar que a masturbação, apesar de hoje em dia já haver uma maior abertura, continua a ser um tema sempre um bocado tabu, pelo menos a nível pessoal. Acho que este tabu está bastante mais enraizado no que toca ao género feminino do que propriamente ao género masculino, em que temos, por exemplo, neste caso, o caso das expressões, em que não existe, portanto, realmente a masturbação feminina é uma coisa que não existe, portanto, nem sequer precisa de uma expressão, não é? Assim, vou fazer uma pergunta a cada um de vocês. Diga. Vou começar pela Catarina. Tá bem. Quantas pessoas, sexo feminino, que conheces, tu tens a certeza que o fazem ou não, ou já falaram contigo sobre isso? 4. Rafa, quantas pessoas do sexo masculino já abordaram o assunto contigo e tu tens a certeza que o fazem? É sim, eu acho que aqui também há uma diferença que é, e lá está, e daqui o tabu que é homem, vindo agora com aquela masculinidade sensível outra vez, homem que é homem não se masturba. E portanto, Ai, não? homem que é homem não se masturba. Não, isto é uma ideia que passa bastante. A mulher não se masturba porque não se fala disso e porque
a mulher não precisa, porque a mulher normalmente é considerada aquele género que tem menos vontade sexual, e que não quer dizer que seja exatamente errado, mas que também há uma representação muito incorreta disto e que é escondida. Mas quanto aos homens, nós quando falamos disso, ou seja, eu não te consigo dizer que tenha confirmação de um único homem que eu saiba que se masturba, que me tenha confirmado, olha, sim, eu de facto masturbo-me e vou abertamente afirmá-lo. Portanto, não sei de nenhum. No entanto, que todos falam de masturbação, todos não diria, mas a maioria dos homens ou rapazes que eu conheço e conheci na vida, obviamente falam com isso, com a vontade brutal. Mas geralmente é como crítica, ou seja, eu acho que vocês também provavelmente já tiveram amigos ou assim que levaram com estas coisas, já ouviram este tipo de coisas na rua, do amigo, não sei o quê, andas a bater muito e depois tens o braço assim, ou aqueles mitos do crescer pelos na palma da mão por te masturbares e etc. Visto como uma coisa má, ou seja, eu que não me masturbo é que sou bom. Porquê? Porque se não me masturbo significa que ando a ter relações sexuais, o que é uma ideia completamente errada, mas isso, pronto, também era um ponto que eu queria explorar um bocadinho mais à frente. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, não te consigo confirmar nenhum, mas quase todos falam disso. Só o facto de tu falares mentalmente já te liberta para imenso, já te faz acreditar que é uma coisa natural, enquanto se fosse uma mulher, não. E posso-te afirmar que já tive pessoas de sexo feminino a dizer que estavam com vontade e que tinham de arranjar um rapaz, porque não, na cabeça delas, percebes, não existe outra possibilidade. E isto abre brechas para, se calhar, para outros tempos. Não vamos abordar esse tema hoje. Mas abre brechas para tu entrares mais rapidamente em relações, e muitas delas bastante agressivas. Pois. Não é? Porque depois não podes sair. Ou sais e entras, que se calhar és uma pessoa muito fogosa e não consegues conceber outra forma. Mas pronto, isso será outro tema, talvez. Não este, mas... Ou se calhar a maior parte destas raparigas não sabe como é que se há de satisfazer completamente e pensa só, eu só consigo satisfazer-me completamente com uma pílula e não com os meus dedos ou com brinquedos sexuais. Sim, mas tu tens mulheres que chegam aos 40, 50 anos e não têm a certeza se tiveram um orgasmo na vida. Pois. Claro. E tens toda a tua... tens tudo dito. Também vai ser sempre uma coisa que é um bocado dependente da idade aqui neste caso. Como vocês estão a dizer, ou como a Catiorna disse agora, eu custa-me um bocado a crer que as mulheres não tenham conhecimento dessa possibilidade, não é? Acho que acabam por não referenciar ou ter mais tabu ainda em falar sobre essa possibilidade do que os homens. E os homens mesmo assim já o fazem com uma forma tabu, uma forma que acaba por ser para injuriar um outro homem quando se fala disso. Na verdade, provavelmente, por exemplo, eu vi inquéritos feitos em termos estatísticos que a grande maioria dos homens, isto em estatísticas feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande maioria dos homens, ou seja, falamos de mais de 80% dos homens, se masturba, ou mais ou menos regularmente, mas se masturba. Enquanto que nas mulheres, por exemplo, o inquérito de facto remetia para que a quantidade de mulheres já era mais baixa, a percentagem já era mais baixa. Agora, a questão aqui é quantos homens é que realmente têm a vontade para falar sobre isso e dizer, sim, olha, eu masturbo-me. E falá-lo não digo com orgulho, obviamente, mas com naturalidade, não é? Isto é uma coisa que não se vê praticamente. Nenhum homem diz, eu masturbo-me com naturalidade. Normalmente é uma coisa que nós tendemos a manter ali no nosso quarto, não sai daqui, do sítio onde eu masturbo, ninguém tem que saber, eu masturbo-me sozinho, mas ninguém tem que saber. Quanto à sexualidade, já há uma diferença em que o homem, e muito hoje em dia também a mulher, tem orgulho em dizer que tem uma sexualidade muito ativa. Não digo falar de pormenores em si, mas em falar da sua sexualidade e dizer, sim, eu realmente tenho muito sexo semanalmente ou diariamente, ou assim. Agora, quanto à masturbação, é raro o homem que vá chegar e dizer, olha, eu realmente masturbo-me bastante, todos os dias me masturbo, isto é uma coisa que eu costumo fazer. Porque é um bocado visto com maus olhos, que é uma ideia ainda um bocado retrógrada, uma ideia parva no fundo, mas que ainda é um bocado alimentada nos dias de hoje. É estúpido, porque cada vez há mais coisas a indicar que, além de saudável, previne cancro, vamos ajudar a adormecer. E as pessoas acho que não tínhamos comentado isso sobre o ajudar a adormecer, a questão das insónias, que ajuda o corpo a ficar mais Sim, claro. cansado.
Sim, e essa ia ser a pergunta seguinte. A questão que eu ia pôr era se concordamos que realmente a masturbação é saudável, e neste caso, e quanto à questão que tu estavas a falar do cancro, por exemplo, eu não te sei, não te sei dar a certeza, mas e não sei se isso é realmente uma verdade. É óbvio e está comprovadíssimo que há um monte de benefícios na masturbação e na sexualidade em geral para a saúde e para a autoestima da pessoa, etc. Seja no caso da pele, seja mesmo, por exemplo, na criatividade, e até vai ser uma coisa que te faz conhecer melhor o teu corpo. Isto também é uma coisa que é bastante falada, faz-te conhecer um bocadinho melhor o teu corpo e, portanto, a tua performance sexual vai acabar por também desenvolver-se um bocadinho melhor, porque tu te conheces melhor a ti mesmo, a ti mesma. No entanto, quanto a essa questão da masturbação, por exemplo, e é uma questão que ainda vamos falar se calhar um bocadinho mais à frente, a questão do cancro, por exemplo, tal como aquela que eu disse de crescerem pelos na palma da mão, existe exatamente o contrário do que tu disseste, ou seja, há um mito por trás disso que diz que se tu te masturbares é que vais ter cancro, o que é um mito que foi passado. Agora, se a questão de te masturbares ajudar a prevenir um bocadinho o cancro, também não sei se é real, não tenho mesmo informação, não vou estar a contrariar-te, a contradizer-te, porque não faço mesmo ideia quanto a isso. Mas já vi a outra questão, a outra questão é obviamente falsa. Então é que te deixa com uma capacidade visual muito baixa, ou que podes tornar cego se masturbares muitas vezes. Já ouviste essa? Não, mas acho que são capazes de tudo. São capazes de tudo. Ou vais para o inferno, ou que... não sei, há montes de coisas, mas isso é uma coisa que... Isso não é um facto científico. Foi para o inferno. Não, nenhum deles é um fato científico, visto que são mitos, não é? Mas há muita coisa por trás disso. Aliás, eu tinha aqui uma referência com uma lista de alguns mitos. Por acaso agora, não sei se tenho aqui, por acaso agora acho que não tenho aqui, mas eu tinha aqui uma referência com uns quantos mitos. Epá, e tinha coisas mesmo completamente descabidas. Aliás, tenho aqui um mito, por exemplo, de que a masturbação causa acne. Epá, quando é exatamente o contrário. Na verdade a sexualidade ajuda-te até um bocado na pele. Há benefícios. Há benefícios, portanto, para a pele e como tu estavas a dizer na questão do sono também, de reduzir o stress, reduzir a tensão, também ajuda. Olha, está aqui o que a Catarina estava a dizer, vai-te fazer ficar cego. Pronto, são... Epá, não, desculpa, eu preciso fazer esta piada, sei que vai ser uma piada muito seca. Mas no caso dos homens, a falta de pele vai para a cara. Por isso é que causa acne. Pois. Desculpa. Isso é mito também, porque isso é verdade. É verdade não. Não, é mito. Sim, é mito. É um mito completamente... Esse ainda é mais descabido do que todos os outros, mas sei lá, tenho aqui, por exemplo, masturbação é abuso próprio, é estares a abusar de ti mesmo, é quase como estares a violar-te. Masturbar-te, no caso de um homem, faz o teu pênis ficar mais pequeno. Isto é um medo enorme que o para ser homem tem. sincera, quando estás a agredir o teu pênis, estás meio que a abusar. Estás meio que a abusar dele, é verdade. Mas... vejo aqui um mito até que diz que a masturbação pode dar-te doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, a automasturbação, ou mesmo masturbação com outro... Não, espera aí, calma. Olha, aí, nesse ponto, eu por acaso estive a ver uma entrevista a uma sexóloga por causa desse mito de poderes transmitir doenças. Pá, logicamente, o que ela disse foi, sim, podes, se estiveres a fazer a outra pessoa e a seguir ires para ti. Pois, é aquela pergunta sempre ridícula, não é? Como será que eu posso engravidar se tiver... Não é? Aquelas perguntas do engravidar também que aparecem nas revistas. E, com tampão. Completamente, sim. Será que se eu me tocar posso engravidar? Ou se eu for à piscina e um rapaz estiver masturbado na água da piscina e tiver... Eu posso engravidar... É aquelas coisas completamente... E depois ele diz, podes, se fores à piscina e depois nos balneários se calhar fizerem qualquer coisa... Quer dizer, mas tem aqui muita coisa que pronto, de facto fez a malta... Por exemplo, a questão que eu estava há bocado, acho também disso, de teres o braço direito, geralmente para a malta destra, ficar mais musculado, que também é aquele mito sempre muito engraçado, o braço direito ser mais musculado do que o esquerdo. Eu também já vi uma rapariga no Reddit a perguntar, muito alarmada, se o namorado tinha feito xixi dentro dela e ela estava muito preocupada com o facto disso a poder engravidar. Tipo, não é todo xixi. Mas ela estava muito alarmada, tipo, o meu namorado fez xixi dentro de mim e isto vai fazer com que eu fique grávida.
E acho que com xixi não resulta, mas É uma questão muito esquisita. Eu agora, pronto, eu ia se calhar avançar para a próxima questão, que era esta questão do ser saudável. Eu agora queria introduzir aqui a parte do casal, que era a parte que me interessava mais, se calhar, debatermos aqui um bocadinho. E dentro do casal, fica a minha questão, dentro do casal é saudável a nível, ou seja, dentro do casal temos duas possibilidades, que é haver uma masturbação, portanto, entre os dois, ou haver uma masturbação, digamos que a solo. Cada membro do casal acabar por, na relação que têm, acabarem por ter também uma relação própria e pessoal com o seu corpo e masturbarem-se, digamos que, entre aspas, fora da relação ou não com outra pessoa. Isto porquê? Isto porque há um conjunto de questões sobre isso em que muitas vezes é mal visto ou a pessoa, existem aqueles medos de que se a pessoa está a masturbar, eu tinha isto muito, por exemplo, eu tinha isto muito não, mas cheguei a ouvir isto várias vezes, eu abordar, por exemplo, uma amiga e dizer-lhe, olha, tu tens um namorado, mas sabes que provavelmente o teu namorado masturba-se na mesma. E ela ficava muito ofendida e dizia-me, não masturba, claro que não, ele acha que não precisa disso, ele sabe que não precisa disso, ele tem-me a mim. E há esta ideia também, portanto, a questão que queria deixar-vos e vocês desenvolverem um bocadinho isto é esta mesma questão dentro do casal. Isto é saudável? Até que ponto é que é saudável? A masturbação dentro do casal deve ser sempre referenciada, o casal deve falar sobre isso, deve ser uma coisa em conjunto ou há espaço para que exista a masturbação a solo? Cata, fala tu que tu sabes falar. Falar um bocadinho agora. eu acho que primeiro o mais saudável, especialmente nesse exemplo que tu deste da tua amiga, o mais saudável é haver comunicação no relacionamento. Porque o namorado andar a fazer isso nas costas da namorada, isso também não é assim nada de jeito. Mas acho que, sinceramente, isso depende muito do casal. Há casais que não se importam com isso, há casais que se importam mais com isso, por isso é que depende muito da pessoa, depende muito da dinâmica do casal, porque eu não acho que seja nem bom nem mau, só acho que é tipo, há pessoas que não gostam do fazer e há pessoas que não se importam do fazer, e é basicamente isso. Estás a falar sozinhos ou um com o outro? Os dois. Há pessoas que estão no casal tipo, e não podem se sentir ofendidas, tipo esta amiga do Rafa. Mas se calhar para o rapaz não é assim uma coisa tão má, mas se calhar o rapaz já sabe que ela não vai gostar de saber disso e esconde-lhe isso. Ou seja, pode haver casais em que a rapariga não se importa que ele se masturbe e ele não se importa que ela se masturbe. Por isso depende muito do casal e da dinâmica do casal. Sim, mas não, ou seja, tu partes do princípio que, nesta história, ao partir do princípio que como ele tem a ela, não precisa, é um bocadinho abusivo. É quase do género, ok, tem a ela, então sempre que ele necessitar, ela tem de ir a correr, percebes? Isso não é assim tão saudável, até porque mete em xeque para que é que ela serve. É porque gosta dela ou é porque tem uma necessidade e ela está a tomar conta dessa necessidade? É mais saudável a pessoa fazer o que quiser, estás a ver nessa coisa? Porque sem ter essa liberdade, não vai ter tanta necessidade de estar com alguém por uma obrigação. E depois, vamos ser práticos, pelo menos penso assim, e por algumas coisas que eu li também bom de encontro com isso, não perdes a tua vontade de ficar com alguém por te satisfazer sozinho. Portanto, ela nunca iria perder, ela só iria, ou seja, ela não ia ser nunca tratada como um objeto. Mas pronto, isto é o meu ponto de vista. Eu acho que é um pouco abusivo e até de alguma forma mal faz-te a pensar que tem que se está ali para satisfazer alguém ou que se tem essa pessoa. Mas pronto, não sei o que é que vocês acham. Mas lá está, isso se calhar, dependendo da dinâmica do casal, pode ser um acordo que eles têm entre eles, do tipo de dominância. Podem estar a gostar disso, tipo, eu é que mando quando é que tu te masturbas.
Tipo, algo do género. Parece um bocado abusivo também, porque quer dizer... Pronto, mas há pessoas... Quer dizer, olha, apetecia-te agora masturbar, mas não te masturbas porque eu é que comando. Não sei, isso é um essa contrato um dinâmica. bocado esquisito, uma dinâmica um bocado esquisita. Liliana, o que é que tens a dizer da tua parte quanto a isto? Já deste... Façam o Ela que disse quiserem. aqui, façam o que quiserem. Portanto, achas que... não sei, porque depois eu também pesquisei aqui um bocadinho e... Portanto, existe também os dois lados. Também vejo aqui exemplos de pessoas que, por exemplo, utilizam bastante esta dinâmica da masturbação a solo, tanto numa relação, e que muitas vezes isto acaba por fortalecer, como tu estavas a dizer, até acaba por fortalecer a relação sexual entre o casal. Sendo que, por exemplo, um dos membros do casal estar a masturbar-se e o outro membro, por exemplo, ver ou saber que essa pessoa está a masturbar, pode excitá-lo também, acabando por envolvê-los os dois e depois acabam por, sei lá, masturbar-se mutuamente um ao outro ou acabam até por se envolver numa relação sexual. E também há aquela questão do conhecer o próprio corpo, que acaba por depois também ajudar na relação a dois, no sexo a dois. Portanto, temos este lado e também temos aquele lado que eu falei antes de haver essa questão das pessoas sentirem um certo ciúme de se tu estás a masturbar significa que estás a vivenciar o prazer sem mim. Outras que pensam, estás a masturbar porque eu já não sou suficiente para ti, é porque eu não chego. E acho que é importante vermos a diferença, que sendo que uma coisa é, como tu estavas a dizer também muitas vezes, e o que é importante nisso é que o casal não perca a relação que tem em conjunto, ou seja, que a masturbação não tenha um impacto direto em que começa a ser, e isso foi uma questão que eu vi aqui, em que a masturbação começa a ser utilizada como uma forma de escapar ao sexo em conjunto. Ou seja, chegarmos a um ponto de estagnação em que já só existe masturbação a solo, já não existe a sexualidade conjunta. Aí sim talvez acabe por haver algum problema na dinâmica do casal, mas em geral acho que pronto, a masturbação sendo uma coisa saudável, uma coisa que acho que não deve ser reprimida, seja do homem, seja da mulher, deve ser vivenciada o mais abertamente possível também, ou seja, também não, realmente como a Catarina também estava a dizer, eu não concordo muito com a ideia de esconder, mas quer dizer, mas depois também há esta questão de que há certas pessoas que são mais sensíveis a isso e que ficam chateadas. Eu não acho que devessem ficar chateadas, mas por outro lado também não acho que devesse haver uma forma de esconder. Acho que se as pessoas estivessem um bocadinho mais informadas e percebessem realmente que não é uma questão do sexo em casal não estar a ser bom, mas sim uma questão de que são práticas diferentes. A pessoa precisa de se descobrir, a pessoa precisa de encontrar prazer para com ela própria, porque temos aquela grande questão que vem sempre, que é, antes de tu saberes amar alguém, tens que saber gostar de ti, não é? Portanto, ninguém é melhor para com quem tu saberes ter sexo do que contigo própria, saberes descobrir-te, saberes onde é que tens mais prazer, quais é que são as práticas, as áreas, etc., que vão ser mais sensíveis e que vão ser melhores para ti. Acho que é mais importante para depois tu conseguires ter e desenvolver essa dinâmica em casal. Concordo também. Sei, querem acrescentar alguma coisa ou passamos para o próximo? Next. Pronto, eu aqui queria, assim, uma questão se calhar um bocadinho mais abstrata, era se há diferença simbólica entre ser um homem a masturbar-se, neste caso na relação, estamos a falar de um casal hetero, há diferença simbólica se for um homem a masturbar-se ou se for uma mulher? Ou seja, não sei se estão a entender a minha questão. Se for um homem a masturbar-se, isto é mais aceitável, porque o homem, lá está, aquelas questões todas que depois algumas delas até são mitos, mas que entram de que o homem geralmente é mais sexual, a mulher é mais sensível e emocional, e portanto, se calhar é mais normal o homem se masturbar e a mulher não. Será que se a mulher se masturbar já é visto quase como traição, mas se for o homem não? Será que é ao contrário? Vocês têm alguma ideia disto? O que é que acham? Há preconceito? Eu acho que é exatamente aquilo que a Liliana estava a falar há bocado, que normalmente a mulher é quase vista como um unicórnio super puro, um ser que tem de ser puro e não pode fazer nada disso, porque senão já não vai ser puro. E acho que é isso. Eu sinceramente acho que sim, que há uma clara diferença, mesmo por isso mesmo que a Liliana falou há bocado. Lili. Mas sabes que eu acho que essa crença parte mais das mulheres, entre mulheres, do que os homens para connosco. Ou seja, os dois têm esta ideia, mas às vezes acho que os homens partem do princípio que é normal, não todos, mas alguns, ou pelo menos os que estão mais perto de mim, partem muitas vezes suposto que é normal uma mulher fazê-lo, mas as mulheres entre elas partem mais do
oposto, que não é normal. Não sei se vocês Entre alguma elas? vez sentiram isso ou não. Entre elas, eu por acaso acho que sempre lidei com raparigas que, por mais envergonhadas que tivessem em relação a falar sobre esse tópico, acho que nenhuma alguma vez teve uma reação contra isso. Do tipo, o quê? Sério que tu fazes isso? Credo! Não, é tipo, podem se mostrar envergonhadas, mas é a vida. Mas talvez, o que a Liliana aqui quer dizer é tipo, quanto a elas próprias, cara, acabam por haver uma repressão própria maior do que com os Epá, homens. lá está, existe a vergonha, o facto de estarem meio envergonhadas em relação a falar sobre isso, mas se calhar é só porque não estão habituadas a falar sobre isso. Tu próprio disseste que os homem que é homem supostamente não se masturba, por isso seria algo parecido. Se calhar a mulher que é mulher não se masturba porque tem lá o seu homem e sei lá. Sim, mas lá está, eu aqui acabo por ver, tipo, apesar disso ser uma coisa que, como a Lili estava a dizer, que passa entre as próprias mulheres, parece vir um bocado enraizado dos homens, mais uma vez, essa ideia. Ou seja, tu tens aqui o teu homem e tu não precisas. No entanto, do homem já não é bem assim. Há quem veja assim, mas se calhar para o homem já não há problema, porque desculpa-se mais o homem masturbar-se, ou desculpa-se mais o homem trair. O homem tem uma necessidade que a mulher não tem e que é vista pela sociedade. Mas quem é que acha que realmente esta necessidade do homem é superior? Ou quem é que enraizou esta ideia de que o homem tem uma necessidade superior à da mulher? E não estou a dizer que de facto o homem não seja mais sexual ou não tenha mais carência sexual, mas falamos de uma necessidade e eu não estou aqui a querer reprimir, ou seja, eu não acho, como eu disse antes, não acho que deva ser visto a masturbação masculina ou feminina, não devam ser vistas obviamente como uma coisa que deva ser reprimida, diferente de traição, por exemplo, mas acho que há uma visão diferente da parte de ser um homem a masturbar-se ou de ser uma mulher. Eu, por exemplo, enquanto homem, no entanto, eu não sei como é que é para uma mulher. Digamos que estamos num casal heterossexual em que uma mulher encontra o seu marido a masturbar-se. Qual seria a reação? Eu não faço ideia. Dependerá, obviamente, da mulher, mas se calhar falando assim um bocadinho para o ar e tentando generalizar um bocadinho isso, se calhar pode ser um bocadinho má ideia, não sei. Mas eu diria que provavelmente se for um homem a ver a sua mulher a masturbar-se, vai ficar mais excitado e vai até gostar disso e ficar... Eu não sei, se calhar é a minha ideia, se calhar até estou errado, se calhar algum homem que veja a mulher a masturbar-se até pensa, ok, porque é que ela se está a masturbar, eu não lhe chego, se calhar também vai pensar isso. Mas eu se calhar tenho a ideia errada, mas penso que grande parte dos homens ficaria satisfeito por ver a mulher masturbar-se, ficaria contente, ficaria excitado, ficaria com vontade também de se juntar. Agora, tu já falaste aí sobre um tópico e depois desenvolveste demasiado para além desse tópico. Tipo, falaste sobre o que é que era. Pronto, agora não me lembro. Fala, Liliana, tu, porque eu agora vou pensar no que é que ele disse, que eu já não me lembro. Mas passaste a bola para mim, foi? Sim. Quando pensas. Sim. Batata quente. Epá, eu acho essa questão da traição muito, muito interessante. Mas acho que depende. Acho que o homem pode, de alguma forma, sentir mais confortável nesse tipo de situações, também derivar dos seus pornô. E ver isso como faz um convite, principalmente quando num horário em que ele sabe que ela tem conhecimento, ela pode ser apanhada, pode ver isso realmente como um convite. Já no caso da mulher, as mulheres têm normalmente uma questão de insegurança nesse nível maior. Portanto, acredito que a maior parte das mulheres sinta com a questão da traição e a maior parte dos homens, se calhar, tenha mais a questão do convite e do agora vamos ser dois. Contudo, também acho que talvez isso esteja a mudar um pouco, já com a nossa geração. Mas isto é completamente uma opinião. Não tenho nenhuma base sobre isto. Lembraste? Sim, lembrei-me. Não me lembrei bem da pergunta, mas lembrei-me do que é que ia dizer em relação à pergunta. Basicamente, eu não sei, não me lembro qual é que é a pergunta que ele tinha feito no meio daquilo tudo, mas lembro-me que o que eu pensei foi que o homem próprio criou essa ideia de que o homem é sempre muito mais sexual para usar para a sua vantagem, para a sua própria vantagem. Porque eu também muitas vezes ouvi de pessoas até adultas
a dizerem que sim, o homem é extremamente sexual e sabem que o homem precisa ter várias parceiras, a falar tipo, como se isso fosse uma desculpa para trair a sua parceira. É tipo, mas sabes que o homem tem de ser, o homem é assim, o homem tem de ter várias parceiras e ele tem essa vontade extrema sexual, ele tem de fazer isso, está-lhe no sangue. Está-lhe no sangue o quê? Não está nada. A parvoíce é que lhe está no sangue. Eu acho que isso é um twist para um próximo tema. Olha, pode ser. Parvoíce no sangue dos homens. Não, a traição. Também pode ser. Vamos apontar. Não, e por acaso isto era a pergunta que seguia, era mesmo essa, o homem é mais sexual e a mulher é mais emocional, ou isso é um mito, afinal? Ou não é um mito, mas também não é muito bem assim? Eu acho que não é bem assim, óbvio. O que é que achas? Já vi homens muito emocionais e já vi mulheres nada emocionais. Por isso acho que há um bocado de todo, não é só as coisas estão preto e branco. Acho que há um bocado de todo e, como um post que eu já tinha visto anteriormente, nós pensamos sempre que nós já fomos habituados a ver a raiva como uma coisa que não é um sentimento. E muitas vezes a raiva é associada aos homens. Nos filmes, nas séries, são sempre sujeitos com muita pouca paciência ou muito violentos porque têm pouca paciência. E porquê é que nós nunca associamos a raiva a um sentimento? Uma emoção. Sim, é uma emoção. Porque sendo assim, o homem também é muito emocional. Claramente. Por isso é que eu acho que é super idiótico da parte das pessoas pensarem dessa forma sequer. Quer dizer, as emoções que existem apenas tristeza, é mágoa, é só isso que existe. Não, as emoções é tipo uma data de emoções. A raiva é uma emoção. Vários homens sentem muita raiva. Porquê que isso não é considerado depois no homem? Um homem que tenha raiva é um homem forte. Como? Como é que é? Foi uma característica que foi associada aos homens, mas eu agora estavas-me a fazer lembrar. Isto vai ser um pouco do tema de um livro que eu gosto muito, que se chama O Coração dos Homens. E há uma passagem em que aquilo é numa cidade, uma cidade em que só vivem homens. E há um senhor que tem um café e mata o filho dele à frente dele. E ele começa a chorar, então ele é preso por chorar em público, porque chorar é uma característica de mulheres e é uma fragilidade. E isso deve ser punido, porque os homens não são assim. Portanto, isso vai entrar nessas características. A sexualidade é uma delas. O homem tem quase uma obrigação. É como aquela coisa, um homem se disser que não é porque é caneleiro. Esta expressão está errada em tantos aspectos. Tantos. Mas um homem nunca pode dizer que não. É uma obrigatoriedade de sexo, é uma obrigatoriedade de gostar. Um homem, se for beijado no meio da rua, é obrigado a gostar. Mesmo que nunca tivesse visto aquela mulher na rua. Não existe uma assédio. Mulher não. Não existe assédio para o homem, sobre o homem. Exato, o homem não quer assediado, o homem gosta sempre. A mulher é que é frágil e a mulher é tão sagrada que nada lhe pode tocar e mesmo estando numa relação é uma coisa de outro mundo. Isso é exagerado. Ok, tem 80 dos dois lados. Nenhuma mulher é tão reprimida, nenhuma mulher realmente não quer tanto. Não sei expressar isto, mas acredita-se que a mulher faz que não quer nada. Estúpido. Eu acho que quer tanto, na prática, quer tanto como um homem, no sentido de que há variações. Há homens que querem mais, há homens que querem menos, há mulheres que querem mais, há mulheres que querem menos. E isso não está relacionado diretamente com o sexo da pessoa. Uma mulher que seja mais ativa e que revele isso é vista como uma ninfomaníaca. Não se ouve falar em homens que sejam ninfomaníacos. Não há uma expressão disso. Não estou a falar. Mas ouve-se falar, aquela é ninfomaníaca. Então, como é que é? Uma mulher ativa ou é porque é ninfomaníaca. É fora do normal. Um homem ativo é um homem normal.
Exatamente. A mulher é que está a fugir à norma. E se for um homem, que tenha pouca afinidade sexual ou assim, se calhar é o tal paneleiro que estavas a falar há bocado, provavelmente. Mesmo que seja heterossexual, claramente há sempre aquele estigma idiota de dar-lhe algum tipo de preconceito. Sim, e depois essa expressão, então, é uma expressão mesmo estúpida em todos os aspectos, mas é uma expressão que aqui na minha aldeia se utiliza imenso. Pois. Se um homem trair, então, mas a outra quis, ele teve de aceitar, não é paneleiro. Claro, porque mulher e filhos não interessa e a culpa claramente foi de quem se atirou. Ele é um santo, ele foi obrigado a dizer que sim. Mas é que eu acho E vamos que entrar pelo tema da traição já. Sim, exatamente. É o que eu digo, vai ter de ficar com uma Tem pessoa pano para assim. meias, não é? É que eu acho que isso é extremamente exagerado nas séries e no cinema, e como eu também já tinha falado há uns tempos com o Rafa acerca disso, é que o cinema e as séries e tudo mais impingem tanto, dão tanto aquela imagem de que o homem vai atrás da mulher e ganha a mulher e o herói é sexualmente ativo e é sempre aquele exemplo de homem. Tipo, nunca há a porcaria de um homem que seja moderado. É apenas tipo, se aparece sempre que aparece uma personagem feminina nova numa série ou num filme, parece que automaticamente já sabes, ok, ele vai envolver-se com esta personagem. E porquê? Porquê é que se tem de envolver com essa personagem? Porquê é que sempre que aparece uma mulher nova e que seja um bocado mais atraente do que as outras, é logo, pronto, ele já vai cair em cima desta, pronto. Porquê? Porquê é que isso tem de acontecer? Porquê é que estão a meter tanta pressão em cima para os homens serem tão sexuais? Porque há muitos homens que também não querem isso, ou então há muitos homens que veem isso e pensam, se calhar eu também tenho de ser assim, se calhar alguma coisa se passa de errado comigo se eu não quiser de facto isto, se calhar se alguma mulher se atirar a mim no meio da rua, eu tenho de gostar e tenho apenas de levar isso em frente, não há moderação. Isso é muito tóxico depois para o psicológico dessa pessoa. Sim, eu acho que... Estás a chorar. Já estás a chorar? Não, eu estou a perguntar se tu estás a chorar. Eu? Não, o Rafa. Não, é constipação. Não, foi da cocaína. Credo. Não estou nada a chorar, é a impressão toda. Podia estar, mas não estou, porque o assunto realmente é um bocadinho triste, mas não é caso para tanto. Se é homem, não chores. Não, homem não chora. Mas a questão é essa, de facto isto são preconceitos enraizados na sociedade já não há centenas, mas há milhares de anos, em algumas sociedades, mais do que outras, umas de uma maneira, outras de outras. Agora, a questão que eu aqui pus foi se de facto existe uma maior sexualidade ou não, e em estudos feitos e análises, etc., nós vemos que de facto o homem, lá está, isto não é uma regra, atenção, e nem deve ser, nem tem que ser vista como, lá está, um preconceito, porque hoje em dia não, desde sempre, hoje em dia vamos vendo cada vez mais e reconhecendo isso, mas desde sempre tivemos sempre pessoas completamente diferentes, desde pessoas assexuais, por exemplo, portanto, pessoas assexuais que não têm, aparentemente, seja um homem ou uma mulher, não deixam de ser homens e mulheres e não têm uma atração sexual, por assim dizer, pré-definida. Será que eu devia explicar o que é ser assexual? Deixamos um bocadinho para depois, só, quando terminarmos o tema, se calhar. Temos pessoas que são homossexuais, temos pessoas transexuais, temos pessoas não binárias, temos um conjunto de pessoas diferentes no mundo que existem desde sempre e que só agora é que estamos a descobrir e finalmente a deixar algum espaço para essas pessoas se afirmarem e poderem estar um bocadinho mais à vontade com aquilo que são, e mesmo assim vai ser uma coisa que ainda tem muito a evoluir e vai evoluindo a pouco e pouco, mas felizmente já vai havendo cada vez mais espaço, pelo menos no mundo ocidental. No entanto, esta questão, pegando assim, generalizando um bocadinho, de que o homem é mais sexual ou não, o homem não tem que ser, não é sempre o caso. De facto, a questão da testosterona, ou até se formos analisar um bocadinho na questão do porquê é que vamos analisar isso um bocadinho no reino animal, etc., mas não são comparações para
para estarmos a ter aqui agora, mas em questionários feitos, etc., como eu disse há bocado, por exemplo, o homem demonstra em questionários que de facto há uma maior quantidade de homens a masturbar-se do que mulheres, e portanto vemos aqui alguns dados que demonstram que sim, quer seja por o homem ser mais sexual ou por o homem sentir a obrigação de ser mais sexual. Agora, outros estudos teriam que revelar qual dessas é que é a verdade, portanto, que está mais correto. Entretanto, eu se calhar avançava para o próximo tema, não sei se querem acrescentar alguma coisa ainda a isto. Próximo tema não, próximo ponto.